Uhum. O famoso espaço público. Exato. E o convite para esse evento estava fixado bem ali no centro da praça, super acessível. Mas aí, imagina que alguém chega na frente desse papel e os símbolos simplesmente não formam palavras na cabeça dessa pessoa. São só rabiscos pretos num fundo branco, né? Pois é. O evento acontece, as decisões são tomadas e essa pessoa não foi ativamente barrada na porta por um segurança. Ela simplesmente foi deixada para trás pela própria incapacidade de interpretar aquele pedaço de papel. Nossa, e essa é uma das sensações mais viscerais de isolamento que um ser humano pode experimentar. É muito cruel. Demais! E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na nossa análise de hoje. Eu tô super animada porque a gente vai mergulhar no material pedagógico fascinante voltado para educadores. E o mais curioso é o ponto de partida desse material, não é? Sim, é um livro infantil clássico chamado Ursinho Marrom. À primeira vista, para quem está ouvindo a gente, pode parecer só uma fábula inocente sobre animaizinhos na floresta. Mas a missão desse planejamento de aula é muito mais profunda. Ele transforma um conto super simples numa ferramenta incrivelmente sofisticada. É quase um cavalo de Troia intelectual, sabe? O objetivo ali não é ensinar o beabá, é usar essa história para discutir ética, cidadania e inclusão com alunos e mais velhos. Porque a grande sacada dessas anotações é a transição do ato de apenas decodificar letras para o verdadeiro letramento social. Espera, me explica melhor essa diferença. Como assim letramento social? Então, a alfabetização básica é a mecânica da coisa. É você juntar consoantes e vogais e produzir um som. O letramento social é como você usa isso para existir no mundo. Ah, entendi. É a parte prática da leitura. Exatamente. É entender que a leitura garante a sua autonomia. O indivíduo letrado não precisa que outra pessoa leia um contrato ou um convite para ele. Ele tem a chave de acesso à sociedade. E para a gente entender como os professores são orientados a construir essa ideia na cabeça dos alunos, a gente precisa olhar para a história do Ursinho Marrom. Que é a base de tudo, né? Sim, a trama é sobre esse ursinho que toma uma decisão super teimosa. Ele simplesmente rejeita a escola. Ele acha que aprender a ler é perda de tempo e que a vida dele na floresta vai continuar perfeita sem isso. E o que eu acho mais brilhante na análise que a fonte faz dessa história é o ponto de virada. Porque não tem punição institucional. Como assim? Ninguém dá uma bronca nele. Não. Não tem um professor severo com uma régua, nem um boletim com nota vermelha chegando em casa. A consequência da escolha dele vem de forma totalmente orgânica. Nossa, verdade. O material destaca dois momentos cruciais, né? O primeiro é quando o coelho, que é amigo dele, deixa um aviso importante escrito na porta. Uhum. E como o urso não sabe ler, aquela mensagem simplesmente não existe no universo dele. É como se o coelho nunca tivesse passado lá. Pois é. E logo depois vem a segunda consequência, que é o golpe final. A comunidade da floresta organiza um piquenique e manda um convite por escrito para todo mundo. E mais uma vez, a incapacidade de ler vira invisibilidade social. Totalmente. Ele não entende o convite, não vai no piquenique e acaba sozinho. Fica lá isolado enquanto todo mundo confraterniza. E é isso que faz ele ser o primeiro a chegar na escola no dia seguinte. É a dor da exclusão social, sabe? Ele percebe que o mundo continuou girando, a comunidade seguiu em frente através de códigos que ele se recusou a aprender. Sabe o que eu acho louco? É que fazendo a nossa pesquisa para esse mergulho de hoje, eu fiquei pensando no paralelo disso com o mundo real, com adultos, inclusive. Ah, a síndrome do eu não preciso disso. Exato. Aquela atitude de dizer, eu não vou aprender a usar esse aplicativo novo do banco, ou eu não preciso dessa tecnologia. E de repente a pessoa começa a perder avisos importantes. Sim, o banco muda a regra, manda só pelo aplicativo e a pessoa perde. Ou então fica de fora do piquenique moderno, que hoje em dia pode ser o grupo da família no WhatsApp, sabe? Nossa, sim. E a fonte deixa isso muito claro. A consequência de não saber ler ou de não se adaptar às novas leituras não é tirar zero na prova. É a exclusão. A sociedade simplesmente adota uma nova linguagem e te deixa à margem. Agora, tem um ponto que me deixou muito curiosa nesse material, e eu queria muito a sua visão sobre isso. Manda. Como que uma história sobre floresta e piquenique vira um currículo rigoroso? Porque a fonte conecta isso direto com a BNCC, né? Sim. As diretrizes oficiais de educação. Sim, o planejamento é super bem estruturado nesse sentido.
Ele mapeia os objetivos pedagógicos com aqueles códigos da BNCC, sabe? Aquelas letrinhas e números que os professores usam? Isso. O material cita especificamente, por exemplo, a habilidade EF69LP03, que é sobre análise de textos narrativos. E tem outras também, né? Tem a EF69LP04, que entra nessa interpretação crítica sobre as práticas sociais da leitura. E também foca na argumentação. Mas espera aí, eu tenho que fazer o papel de advogada do diabo agora. Vai lá, tô pronto. A gente está falando de alunos dos anos finais do ensino fundamental, certo? Sexto ao nono ano, jovens de 13, 14 anos. Exatamente essa faixa etária. Então, um pré-adolescente que hoje joga videogames super complexos, consome conteúdo digital super rápido, não rola uma rejeição quando o professor entrega uma historinha infantil sobre um ursinho? Não é infantil demais? Olha, essa é uma dúvida super genuína e muitos críticos da educação levantam exatamente esse ponto. Mas a defesa que o material faz é brilhante. Sério? Como eles justificam isso? Tudo se baseia na teoria da carga cognitiva. Pensa comigo, se o professor trouxer um texto de sociologia super denso para discutir exclusão estrutural, o aluno vai gastar toda a energia mental só tentando decifrar o vocabulário difícil. Exato. O debate sobre a exclusão morre ali porque o cérebro do adolescente está lutando contra a sintaxe do texto acadêmico. Ah, entendi. Então a simplicidade da historinha atua meio que como um atalho. Precisamente. Como não tem barreira de vocabulário, qualquer aluno de 14 anos entende a história do urso em 2 minutos. A capacidade analítica dele fica totalmente livre. Nossa, faz muito sentido. A energia que seria gasta no dicionário vai para interpretar as entrelinhas e a moral da história. E tem um segundo fator psicológico aí, que a fonte chama de distância metafórica. Adolescente costuma ser muito defensivo, né? Muito. Se você falar do problema deles diretamente, eles já fecham a cara. Pois é. Se o professor perguntar direto na lata, tipo, quais oportunidades vocês estão perdendo por não estudarem? A reação vai ser hostilidade. O urso serve como um escudo, então. Exatamente. O aluno acha que está só julgando um urso fictício. Essa distância baixa as defesas dele e permite que ele faça julgamentos críticos pesados de forma segura. É muito engenhoso. E isso nos leva direto para a parte prática. Como as anotações orientam os professores a tirarem essa teoria toda do papel e aplicarem na sala de aula? O material sugere 3 etapas de aplicação bem definidas. É um passo a passo mesmo. A primeira etapa é a leitura e interpretação, né? Focada bem na causa e efeito. Isso. Garantir que todo mundo entendeu por que o aviso não foi lido e qual foi o sentimento do urso de perder a festa. A base narrativa. E a segunda etapa já empurra a turma para a discussão crítica. É onde o professor traz o debate para a exclusão social gerada pela falta de letramento. Que é onde a mágica acontece. O debate sai da floresta e entra em questões complexas. Tipo, a sociedade fez de propósito para excluir o urso? Ou a culpa é só dele que não quis aprender? Nossa, são perguntas que não têm respostas fáceis nem para adultos. E a terceira etapa é a produção textual argumentativa. Onde o aluno tem que se posicionar, escrever sobre a importância da leitura, talvez fazer uma carta como se fosse o personagem. Sim, mas a atividade que eu achei mais genial nas anotações é aquela proposta de reescrita, a orientação para eles reescreverem a história num contexto atual. É um exercício de criatividade balizado pela crítica social. O aluno precisa decidir o que substitui o aviso na árvore, hoje em dia. Pois é, eu fiquei imaginando como seria isso hoje. O aviso do coelho poderia muito bem ser aqueles termos e condições de uso de uma rede social. Nossa, com certeza. Aquele texto que ninguém lê. Exato. O urso moderno clica em aceitar sem interpretar. E aí a consequência não é perder um piquenique com bolo, é ter os dados vazados ou cair num golpe virtual. Ou a gente pode pensar até em fake news, né? Na falta de letramento midiático. Como assim? Tipo, o piquenique perdido poderia ser substituído por perder a chance de participar de um debate democrático, porque o personagem acreditou numa manchete sensacionalista de WhatsApp. Ele é manipulado por quem domina a narrativa. Uau, é muito amplo e o material ressalta justamente essa visão macro, essa interdisciplinaridade toda. Porque quebra as paredes da aula de língua portuguesa.
Não é só gramática. Entra em sociologia forte. E entra no tal do projeto de vida também. Eu achei muito interessante eles conectarem isso como projeto de vida. Que é fundamental hoje nas escolas, né? Para combater aquela alienação do aluno que não entende por que ele está sentado ali estudando. Sim, o professor usa a história para forçar o aluno a olhar para o próprio futuro. Quais são as escolhas que ele está fazendo hoje que vão cobrar um preço de exclusão profissional daqui a 10 anos? O conhecimento vira uma ferramenta de autopreservação. O adolescente entende que as regras da sociedade não são muito diferentes da floresta. O sistema não para te esperar. E essa é a grande mensagem final que a gente consegue extrair dessas fontes hoje. O ursinho marrom vai muito além de uma fábula infantil. É uma estratégia de sobrevivência cidadã. Exato. É sobre formação ética, responsabilidade e, acima de tudo, a leitura como uma ferramenta de autonomia num mundo cada vez mais complexo. O que, para a gente encerrar, deixa um questionamento muito provocativo para quem está ouvindo a gente. É verdade, porque as barreiras estão cada vez mais invisíveis para nós adultos também, né? Sim, se a gente pensar nesse mundo atual que exige letramento tecnológico, letramento financeiro, letramento midiático. A gente tem que se perguntar quais são os nossos próprios pontos cegos. Exatamente. Quais são os avisos do coelho pregados na nossa porta digital que a gente não está conseguindo decifrar hoje? E de quais piqueniques cruciais para o nosso futuro a gente está sendo excluído simplesmente porque a gente acha que não precisa mais aprender nada de novo? Fica aí essa provocação. Uma baita reflexão, para a gente se manter alerta. Com certeza.